Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje nós vamos abordar um dos temas mais relevantes da atualidade, como regular as redes sociais e o conteúdo da internet sem comprometer, é claro, a liberdade de expressão. Qual é o papel do direito diante da avalanche de desinformação, discursos de ódio e abusos digitais? Para nos ajudar a entender esse cenário complexo, eu converso agora com a professora e a advogada Paula Tonani, diretora financeira do Instituto dos Advogados de São Paulo. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado. É bom ver uma mulher, né, numa direção no Instituto, né, como esse. Parabéns, muito bom tê-la aqui no nosso programa. Sou eu quem agradece, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de falar, de elucidar essas questões tão controversas. Doutora Paula, vamos lá. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: há algo muito curioso nessa questão do marco regulatório da internet no Brasil, que é o seguinte: o STF e o Congresso Nacional estão ao mesmo tempo se debruçando sobre o tema. O parlamento procura construir algo com mais debate, participação da sociedade. Já o STF são os ministros da corte que decidem com suas ideias, e isso não condiz com o ambiente tão plural da internet. Mas qual que seria, então, o papel ideal de cada poder nesse processo? Muito bem, William. A questão ela se apresenta de uma maneira um pouquinho. Eu preciso retroceder para a gente entender o que realmente ocorre. Uhum. O que acontece lá no judiciário é o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata lá da necessidade ou não de ordem judicial específica para poder interpelar determinada notícia. Já o que corre no Congresso, não é? Pelo menos corria, era a tramitação do PL 2630 de 2020, aquele PL famoso lá das fake news, que em tese atualmente está arquivado. Tecnicamente, nós estamos falando de assuntos diferentes em esferas diferentes. Eu quero pedir licença para você, só para ler o artigo 19 do Marco Civil da Internet, se me permitir, porque fica muito didático para o nosso ouvinte entender essa distinção que eu quero dizer. Diz lá o artigo 19, tá? Esse que está sendo questionado. Que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos gerados por ele ou por terceiros após ordem judicial específica. E aí, se depois dela não tomar as providências para tornar disponível o conteúdo apontado. Então, veja que o que se discute aqui é se é necessária uma ordem judicial específica para que, por exemplo, as big techs tenham que cumprir decisões judiciais. Já o PL de fake news, né, que conhecido como PL das fake news, o 2630 de 2020, ele já aborda questões diferentes. Ele aborda a questão como, por exemplo, identificação de perfil, conteúdo patrocinado, qual a atuação do poder público, qual a sanção da lei. E a gente não pode esquecer que esse PL atualmente ele está arquivado, né? Em tese, ele já não está mais em tramitação. Ele teve origem lá atrás, em 2020, através do senador Alessandro Vieira, mas atualmente ele está arquivado. Então, o que a gente fala hoje, em termos de eventual conflito, é o julgamento da constitucionalidade do artigo 19, que eu pedi a licença de lei ipsis literis, perante o judiciário, número 1, e número 2, se a gente poderia, desculpe a expressão chula, desinterromper, né, esse verbo logicamente não existe, a tramitação desse PL lá atrás que estava congelado, né? Ou se a gente teria que abrir outro PL, enfim. Então, na verdade, são questões, em tese, juridicamente distintas, mas que tratam o limite da atuação das big techs e se elas precisariam ou não de decisão judicial
para interferir. Então, Você vamos lá. sabe, vamos lá, Só uma Will. questão aqui, é porque muita gente da imprensa está questionando, ou alguns até criticando, essa atuação direta do STF. Então, o STF ele foi provocado, então, por causa desse Sim, artigo, e aí ele sim, sim. começou a agir, e o Congresso Nacional parou, na verdade, na análise em qualquer área dessa esfera aí das fake news, né, do combate à desinformação. Então, o STF está fazendo o papel que o é dado, não é isso? O STF está julgando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aquele que eu pedi para ler ipsis literis, Uhum. e ele está julgando especificamente aquele trecho que eu li que diz após decisões judiciais. Enquanto que o PL das fake news ele já foi arquivado, e o que se discute dentro do Poder Legislativo é se ele poderia ser reaberto, ou se essa questão poderia ser tratada através de outro PL, ou se teria que surgir um novo. Eu gosto muito, William, se você me permite, de fazer uma metáfora que para quem está chegando agora e nunca ouviu falar no assunto, eu acho que aqui é a melhor ilustra. Tá. A notícia, ela é como uma água correndo dentro de um cano, não é? é eu não sei se vocês já viram um vazamento de água, como funciona, né? Ele começa um gotejamento lá em algum lugar e a água, ela procura um caminho para poder seguir, não é? Quando a gente tem um vazamento de água numa casa, um vazamento qualquer, o que a gente faz? A gente cria mecanismos de conter o gotejamento, ou a gente fecha o registro de água, ou se a gente não consegue fechar o registro de água, a gente diminui o fluxo dela. Então, na verdade, o que o legislativo por um caminho e o que o judiciário por outro estão tentando fazer, né, é criar mecanismos para, se eu tiver um vazamento, né, de água, e a água ela procura um caminho para escorrer. É como uma notícia. Se eu estiver falando aqui, por exemplo, algo que é falso, algo que é indevido, ou algo que não acrescenta em nada para a nossa audiência, quer eu queira, quer não, é como a água, ela procura um caminho para seguir, né? E Uhum. o que tenta o legislativo e o judiciário é criar mecanismos para, se essa água estiver poluída, se essa água estiver suja, ou se essa água for causar algum mal para a população, eu consiga interromper. E essa Entendi. interrupção é que dita, né, até onde vai a liberdade de expressão, aonde termina a liberdade de expressão e aonde começa a censura. Uhum. O Quando problema os. Pois não. não, pois não, pode seguir. Pode terminar o seu Quando, raciocínio. quando, o Supremo ele julga, né, a constitucionalidade do artigo 19, principalmente lá naquele trecho, após ordem judicial específica, né, e há um caminho no sentido de tentar modular, o que o Supremo está tentando fazer? O Supremo está tentando dizer, olha, quando essa água começa a procurar um caminho, né, para seguir dentro da tubulação, quando é que eu tenho que interceptá-la ou não? E quando é que eu posso interceptá-la sem depender do Poder Judiciário? A gente há de concordar, William, aqui entre nós, que eu não tenho como tratar, por exemplo, uma questão atinente à pedofilia, uma questão atinente a, sei lá, qualquer questão que envolva, por exemplo, as nossas crianças, igualmente eu trato, sei lá, por exemplo, a minha fala aqui hoje com vocês. Não é? Pois é, o problema é que quando se divulga, né, algo falso na internet sobre uma pessoa, o estrago ele pode ser tão grande, né, e tão rápido, né. E a gente sabe que a justiça brasileira é muito lenta, é lenta demais, por incrível que pareça. E nesse caso, quando chega a decisão judicial, o dano já foi feito e é trágico para a pessoa. Essa discussão, então, ela é plausível, ela é importante, né, nesse momento. Sim, 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 A minha sim. pergunta para você, É, como é que garantir o equilíbrio entre a liberdade de expressão e responsabilização por conteúdos nocivos nas redes sociais? O que você pensa disso?
Existe um artigo no Marco Civil da Internet, um artigo que já existe. Eu tenho um pouco de resistência, William, e aí eu peço licença a você para aqui dar uma opinião que aqui eu estou falando particularmente. Né? Eu tenho um pouco de resistência à criação de legislação, nova lei, novo PL, nova discussão. A nossa legislação, de alguma maneira, salvo para tratar de inteligência artificial, que aí nós ainda estamos engatinhando, né, na regulação da inteligência artificial. No que diz respeito à regulação da internet, a gente, de alguma maneira, tem na nossa legislação mecanismos que a gente pode se socorrer. Por exemplo, né, nós temos lá o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que ele já prevê a retirada de conteúdo após simples notificação, não é? Só que ele diz assim, eu preciso modular, eu preciso entender o que eu posso tirar após simples notificação e o que eu dependeria de um processo judicial. A notícia é como a água dentro do cano quando vaza. Né? Que vão vazar conteúdos, né? É como a água correndo no cano. A questão é, que tipo de notícia eu interpelo sem olhar o judiciário, né, com simples notificação, e que notícia eu vou um pouco mais profundamente, eu preciso de ordem judicial. A questão da linha tênue que separa para mim o que é a liberdade de expressão e o que é a censura diz respeito ao tema. Como é que eu vou tratar pedofilia, por exemplo, igual eu trato, sei lá, uma guerra qualquer que está correndo, por hipótese, Tá. né? Eu fico curioso em relação à mídia tradicional, por exemplo. Ela é Tá. responsável. Se hoje você falar alguma coisa na mídia tradicional, na televisão, no jornal, você é punida. Aliás, não só você, quanto a emissora, né, A que emissora. propagou aquela notícia. Ela sofre automaticamente, e hoje ela sofre automaticamente uma decisão ali, não precisa nem ser uma decisão judicial, né? E hoje ela tem uma concorrência direta das plataformas digitais. E as plataformas digitais, no entender até mesmo das mídias tradicionais, as plataformas digitais não têm nenhum tipo de limites como são impostos para as mídias tradicionais, né? Como é que aproximar uma regulação nesse sentido? Ou não é necessário? Como você disse aí, a gente tem algumas questões na lei, como por injúria, difamação, você pode recorrer a isso para tirar um conteúdo da internet, não é isso? Pode. Nós temos aí duas questões, não é? Uma delas, entendo eu, diz respeito ao funcionamento dos algoritmos. Na verdade, quando a gente fala de redes sociais, em última análise, pelo menos nos dias de hoje, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre fala para o dia de hoje, né? Mas nos dias de hoje, quando a gente fala em rede social, tecla SAP, tradução, algoritmo. O que as grandes empresas detêm, de alguma maneira, é a administração desses algoritmos. O que eu vejo quando eu entro numa rede social minha? Desde uma antiga, né, ainda em operação, até nas mais novas. E quanto mais nova a modalidade de rede social, mais breve são as chamadas, mais breves são os vídeos. Porque as pessoas têm uma tendência cada vez maior de ver conteúdos mais rápidos, mais flashes, né? Muito raramente uma pessoa fica 40, 50 minutos assistindo um vídeo. Ele teria que chamar uma atenção. Geralmente os vídeos eles têm um tempo lá de despertar a atenção. Né? E cada vez, então, os conteúdos eles precisam ser mais flashes, mais rápidos, e precisam chamar a atenção e despertar o interesse do usuário da rede social. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é de regular, e aí sim a gente ainda precisa de legislação. A Europa, por exemplo, já desenvolveu legislação nesse sentido, e talvez seja um norte importante que a gente tenha. Portugal por exemplo, já utiliza a legislação da União Europeia, que ainda tem algumas lacunas, a gente discute isso num grupo de estudo que temos lá na Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, mas apesar de poucas lacunas,
A legislação, ela de alguma maneira já é mais robusta que a nossa. Qual é o limite do algoritmo para ele trabalhar? Porque quando eu regulo a limitação, não a Big Tech, mas a limitação ao funcionamento do algoritmo e ao funcionamento da própria inteligência artificial que rege aquele algoritmo, aí sim eu começo a conseguir delimitar, né, o tamanho do vazamento de água. É como se eu tivesse aquele vazamento de água correndo no cano e eu tivesse na regulação dos algoritmos e na regulação da própria inteligência artificial que manuseia os algoritmos, eu tivesse lá como se fosse uma trava. Né? E quando eu tenho uma trava no funcionamento deles, eu aproximo um pouco mais tanto a ausência de censura da liberdade de expressão, Uhum. que o segredo é encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? Na A sua... título de... Tá, Pois não. pois não. A Não, título... a título de curiosidade, na Europa, por exemplo, a inteligência artificial ela já é regulada. Qual é o limite de uso dela? Se ela pode operar, se não pode. O Marco Civil da Internet no Brasil ele foi votado em 2014, né? Isso entrou em vigor em 2014, não é isso? Sim, sim. Na sua visão, então, essa lei ainda é adequada para o cenário digital atual? Ou ela precisa de alguma reformulação? Ou só a questão da inteligência artificial? Nós estamos falando, William, de coisas diferentes. O que diz o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet ele regula o uso das conexões, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós aqui Ah, estamos tá. conectados, certo? Uhum. Como diz o próprio nome, é Marco Civil de uso da De uso internet. da internet, ok. A inteligência artificial, o algoritmo, as machine learnings, por assim dizer, elas são o quê? Elas são ferramentas dentro da internet. Então, é como se eu tivesse um guarda-chuva grande e Ok. debaixo dele eu tivesse lá ferramentas que nasceram depois do nascimento do marco, ou, para utilizar tecnicamente a expressão certa, o marco, a inteligência artificial, em tese, ela já existia quando o marco foi criado. Mas ela existia lá como mais uma ferramenta, como mais uma API, como a gente chama. Ela foi ficando robusta, enfim, ela foi ficando maior, foi sendo utilizada com mais frequência. Então, portanto, dentro desse guarda-chuva de uso da internet, a gente tem lá a questão do algoritmo, a questão das machine learnings, a questão da inteligência artificial propriamente dita, não é? Então, esse ponto, ou essas particularidades, a gente precisa ainda debruçar sobre elas Precisa. E, aliás, e já analisar estamos um pouco. debruçando. Tá, Sim, já estamos debruçando. e o nosso Congresso Nacional hoje, atual, ele é suficientemente preparado para debater tecnicamente um tema tão complexo como esse? Tem Que especialistas pergunta, lá dentro ou a que sociedade civil pergunta, tem que participar, tem que... Como é que é isso? pergunta capciosa que você está me fazendo aqui, viu? Não, porque a Casa do Povo, né, que sempre se fala a Casa do Povo é o Congresso Nacional, mas espera aí, esse povo lá, ou esses representantes do povo, eles estão preparados para discutir essa questão? Porque é uma questão muito sensível, né? Porque aí ela esbarra na liberdade de expressão, que essa é a grande preocupação, né? Sim. A própria Ordem dos Advogados aqui de São Paulo já tem feito audiências públicas para discutir o tema. Eu mesma participei da abertura de uma delas e tem trazido profissionais extremamente gabaritados para discutir a questão. Se você me disse se a nossa Casa Legislativa tem condições, todos nós precisamos nos atualizar diariamente. Eu aqui, por exemplo, para subir no vídeo, antes de subir no vídeo, sempre me atualizo mais um pouco, todos nós, não é? E não é diferente com a nossa Câmara, com o nosso Senado, com o nosso Poder Legislativo. Mas existem mecanismos dentro do procedimento de criação das nossas leis, a possibilidade de, por exemplo, fazer audiências públicas, de chamar técnicos a respeito, para tratar o assunto. Eles sozinhos, se eles têm condições, eu acho que nenhum de nós Uhum, sozinho tem condição de tratar esse tema. Todos nós uhum. precisamos. Eu, por exemplo, ao advogar, preciso do apoio de técnicos, né? Você, como jornalista, precisa do apoio de técnicos. Eu gosto muito de usar uma expressão, William, que eu brinco que nós somos inteligências orgânicas, Uhum. não é?
tentando interagir com a inteligência artificial, e tudo isso faz parte de uma inteligência cósmica maior que nos rege. É. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Né? A título de informação, eu desenvolvi há pouco tempo um trabalho de pós-doutorado que fala sobre a verdade e a concretização da justiça. E nele eu digo que a verdade é uma virtude, que a justiça é uma virtude. Né? Nós precisamos retomar a antiguidade, que via a justiça e a verdade como verdadeiras virtudes. Não é? E nós temos, dentro do nosso arcabouço legislativo, mecanismos para encontrar a verdade sempre. Né? Resta a gente utilizá-los. Você me falou isso aí, você me lembrou, eu estou fazendo uma tese de mestrado e exatamente sobre a desinformação. E uma das questões que a gente sempre analisa lá é o que é verdade e o que não é verdade, né? Isso aí, Né? na abertura da minha defesa, já tem destacando isso, né? Que ponto é a A título, verdade? Qual que é o olhar que está tendo aquela verdade, né? Quem está definindo essa verdade? Essa é a grande preocupação, né? Da regulação das redes sociais, né? exatamente, O que é exatamente. verdade para quem? É Exato, verdade para o exato. STF, talvez não seja verdade para as pessoas, né, para as pessoas na rua, não seja a mesma verdade que a sua, né. Até que ponto, A né, título, a título, qual a o título limite de dessa verdade para que curiosidade, ela não vire uma é, censura, né. a O título instituto, você me de falou que o Instituto dos Advogados de São Paulo, ele tem promovido, então, discussões sobre a regulação da internet, não sim, é isso? sim, lá E nós temos as comissões de estudo que tratam do assunto, tá, e sim. há alguma contribuição concreta, um parecer técnico, uma proposta de regulação que tenha surgido no âmbito da comissão, As comissões, desses trabalhos? sim, as comissões elas fazem estudos, elas trabalham ativamente, todas elas, tanto a de inteligência artificial, como a que trata de proteção de dados, porque são comissões diferentes, né? Uma coisa é a gente falar de proteger dados e de boas práticas. Outra coisa é a gente tratar de inteligência artificial propriamente dita. São temas diferentes dentro desse guarda-chuva maior. Né? E sim, elas trabalham ativamente, produzindo pareceres, inclusive Então, contribuindo para a jurimetria, para pois a é isso que busca eu ia de perguntar. dados que alimentem. Então ela está fazendo Sim, interlocução entre juristas, legisladores, sociedade civil, não é sim, isso? sim. Sim. A gente participa ativamente em todos esses debates e quer contribuir sempre, não é? No seu modo de ver, o que está precisando hoje, o que falta hoje para a gente avançar um pouquinho nessa questão, das redes sociais, né, da questão do algoritmo, da inteligência artificial, na preservação da liberdade de expressão, na preservação do direito do outro também, né, do respeito ao outro, né? O que você acha que está faltando? O que o Brasil está pecando ainda, que a gente é muito embrionário? No meu entendimento, William, a gente precisa regular o uso da inteligência artificial o mais rapidamente possível. Quando a gente regula o uso da inteligência artificial, a gente pega essa ferramenta maravilhosa que temos na nossa mão, porque é uma ferramenta maravilhosa, a gente não precisa ter medo dela, né? A gente não precisa se afastar dela, né? Mas a gente pega essa ferramenta maravilhosa e diz assim, olha, até aqui vou eu, dali para cá vai você, né? Como é que isso é utilizado? Como é que isso pode ser utilizado dentro das empresas? Como é que supre lacunas? Como é que eu responsabilizo quem usa indevidamente a inteligência artificial? No meu entendimento, a gente, para avançar, precisa realmente regular o uso da inteligência artificial e dos algoritmos. A nossa população utiliza diariamente as redes sociais sem entender ainda profundamente qual é o impacto que os algoritmos geram. Por quê? Uma notícia falsa, por exemplo, não é? Ela primeiro precisa escapar pelo cano, né, como aquela água que procura um espaço para caminhar. Né? Depois que essa notícia nasce, ela procura um espaço para caminhar, mas depois disso ela é levada de alguma maneira aos diversos usuários das redes. E quem escolhe o que chega no meu telefone, por exemplo, lá numa rede social qualquer, de alguma maneira é um algoritmo.
Então, quando eu regulo o uso dos algoritmos, quando eu regulo o uso das redes sociais, eu, de alguma maneira, consigo controlar o uso, né? Consigo controlar o caminho que essa água faz dentro do cano, né? Sem precisar ter que notificar, sem precisar de ordem judicial específica, porque é como você falou lá no início, quando uma notícia falsa, por exemplo, ela vaza, o estrago que ela causa, se vai ser com notificação, se vai ser com uma ação judicial, muitas das vezes está feito. Então, nós precisamos criar mecanismos para que ela nem seja proliferada pelos algoritmos. Nós temos que matar o problema no ninho antes, né? E como é que a gente faz para matar o problema no ninho, para matar o problema antes? É nem precisar da notificação, é nem precisar da ordem judicial específica. É ensinar que o algoritmo precisa ser treinado para identificar um problema e nem vazar. E eu acho que talvez aí seja a riqueza da legislação que vem. Né? Combater isso no ninho. Né? Dizer para o algoritmo assim, olha, eu te forneço aqui mecanismos de você pelo menos desconfiar que isso pode ser falso e não vazar. Hoje eu tenho visto que, por conta até dos algoritmos, o mundo perdeu o diálogo, perdeu a discussão entre as diferenças, né? Porque os algoritmos eles criam bolhas. Como é que combate esse tipo de coisa? Porque quando eu vejo você falando aí, nós temos que regular, até mesmo quem está nos assistindo, né? Nós temos que regular a inteligência artificial, os algoritmos, as pessoas ficam meio perdidas, né? Mas o que efetivamente o algoritmo causa é isso, né? Ele distancia os seus pares e criam segmentos, não é isso? Segmentos da mentira, ou segmentos da verdade, ou segmentos da desinformação. É isso que ele está fazendo, né? Ele afasta as pessoas da convivência salutar, da convivência do debate plural, amplo, né? Respeitoso, não é isso? William, se é verdade que a gente vive num mundo de dualidades, não é? E o planeta Terra é um lugar dual, não é? Para existir o preto, existe o branco, para existir o escuro, existe o claro. Não é? Você falou aí, mas o algoritmo ele cria bolhas. Ele só está criando bolhas porque a gente, de alguma maneira, está permitindo. Porque ele pode criar bolhas e ele pode, desculpe a expressão chula mais uma vez, descriar as bolhas. Será que não é o mau uso que a gente tem feito, que tem permitido que ele crie essas bolhas? E é aí que eu entendo que deveria entrar a legislação para não permitir que essas bolhas fossem criadas. Veja bem, o algoritmo é uma API, é uma interface como outra qualquer. Quando nós estamos conversando aqui pela internet, diversas APIs estão por trás aqui da nossa conversa. Uma API para que o software reconheça a internet, é uma outra API para que o software limite a chegada da minha imagem só a determinado lugar, é outra API para que o software identifique a minha voz e possa ou não fazer cortes. Por trás dessa nossa conversa aqui, existem diversas APIs funcionando. São essas interfaces que são criadas. O algoritmo é uma dessas. E se ele hoje está criando bolhas, quem sabe a gente com a legislação não pode determinar que ele não crie essas bolhas, por hipótese, não é? Bom, nosso tempo encerrou, é só meia hora de programa. Claro que daria para a gente ficar conversando aqui, falando sobre isso, porque esse tema é muito criterioso, merece debate amplo da sociedade como um todo. Não se resolve apenas numa canetada, é preciso avançar. E o Brasil, eu tenho visto que o Brasil está um pouco lento demais no desenvolvimento dessas novas estratégias de defesa do direito à liberdade, do direito, né, à livre expressão do pensamento e também do debate salutar. Muito obrigado, doutora Paula, pelas suas explicações. Nos vemos numa próxima oportunidade. Eu espero, de alguma maneira, ter sido útil para quem nos ouve. E eu sou uma entusiasta, eu sou uma eterna otimista, viu? É isso aí. Bom, muito obrigado. Pode falar. Pode falar.